Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a esse momento onde nós vamos compartilhar sobre carreira, um tema de profunda importância nos dias atuais. A pergunta que eu faço é: a carreira é intenção, precisa ser intencional ou precisa ser um propósito? Isso é o que nós vamos conversar nesse nosso encontro. Eu sou a professora Maria Rita Salles e falo diretamente da Florida Christian University para cada um de vocês. Então vamos começar a nossa conversa. E para quem é essa conversa? Essa conversa, essa prosa é para você, profissional em transição de carreira, que nesse momento busca novos caminhos e oportunidades profissionais. Também para você, jovem universitário, que inicia sua jornada no mercado de trabalho. E é claro, não poderia deixar de lembrar dos gestores e líderes, porque são as pessoas que conduzem equipes e tomam decisões mais do que estratégicas, visando sempre resultados diferenciados em toda a empresa onde trabalham. Mas, para iniciar nossa conversa, nós precisamos fazer algumas reflexões. Eu quero saber se você está aonde está, por escolha ou por falta de opção. Essa é uma pergunta que nos convida a refletir sobre nossa trajetória profissional. A segunda reflexão é: a sua carreira, ela está sendo intencionalmente construída ou apenas acontecendo? Por que essas perguntas? Sabe-se que mais de 70% dos profissionais dizem não se sentirem realizados em suas carreiras. Esse dado foi coletado da Gallup, numa pesquisa realizada em 2023, e merece toda a nossa atenção. Eu tenho certeza que vocês concordam com isso. Por quê? Porque 70% dos profissionais estão insatisfeitos. Eles não se sentem realizados em suas carreiras. E 30% dos profissionais estão realizados. Eles entendem que encontraram significado em seu trabalho. A intenção sem propósito pode ser eficiente, mas raramente é significativa. Essa afirmativa eu tirei de uma das minhas reflexões. Agora vamos aos conceitos, porque não se fala de algo sem primeiro entender do que se está falando. A intenção, segundo Frankl, é um movimento racional, planejado, com consciência, sobretudo das consequências. No seu livro Em Busca de Sentido, Frankl apresenta o propósito como um elemento fundamental para a sobrevivência e o bem-estar humano. Ele argumentou o seguinte: a busca por um significado na vida é uma motivação, é uma ação para você ter um motivo, ou um motivo para você ter a ação. Então ele fala o seguinte: é uma motivação primária e que encontrar um propósito pode ajudar os indivíduos a enfrentarem as adversidades. Ainda para Frankl, o propósito está ligado à realização de valores e à conexão com algo maior do que si mesmo, sendo essencial para uma vida plena e significativa. Com certeza vocês já conheceram alguém ou vocês já ouviram alguém dizer: minha vida está totalmente parada. Minha vida não tem sentido nenhum. Eu não sinto a importância no meu viver. E isso é um alerta, como também pode ser um pedido de socorro. Mas vamos ao propósito. O que é essa coisa chamada propósito? Qual a diferença? O conceito de propósito, a partir de Paul Ricoeur, fala da dimensão mais profunda, espiritual ou existencial, que orienta a intenção. Se vocês pesquisarem, vocês vão observar que a palavra engajamento, engagement, fala muito do propósito. O propósito, ele precisa estar associado a várias dimensões da vida de um sujeito, sobretudo a existencial e espiritual. Então, na sua obra Tempo e Narrativa, Ricoeur fala o seguinte: ele discute a intenção como elemento fundamental na narrativa e na interpretação. Para Ricoeur, a intenção ela precisa estar ligada à capacidade do narrador.
de tecer histórias que dão sentido. Por isso as narrativas são tão importantes, o storytelling são tão importantes no ambiente digital. Justamente por isso. Por quê? Elas dão sentido à experiência humana. E quando você toca a experiência humana, você toca na emoção. E aí as portas do cérebro das pessoas se abrem como receptáculo. A intenção nesse contexto é vista como a motivação subjacente, que orienta as ações dos personagens. Quem são os personagens? Eu, você, o Lelis, a Paula, enfim, todas as pessoas que estão reunidas em um mesmo lugar. E essa motivação subjacente orienta as ações dos personagens, como eu disse, e a construção da trama, permitindo uma compreensão mais profunda das relações humanas. Vocês querem ver um exemplo? Vocês vão lembrar, com certeza, alguém que teve uma avó que fazia tessitura, que fazia aqueles quadros de flores. Quando você olha o verso do bordado ou daquela tessitura, você enxerga o mundo. E é interessante porque as pessoas falam assim: se o bordado estiver correto, se a tessitura estiver correta, não haverá nenhum tipo de cruzamento nos pontos. E fica muito bonito o verso, fica organizado. Mas quando foi tecido da forma correta, quando a tessitura foi feita de forma adequada, quando ela não foi feita de forma adequada, aparecem os cruzamentos em vários pontos do verso. É interessante. Se vocês não conhecem, eu recomendo que vocês conheçam, porque é muito interessante. Agora, quais são as contribuições da neurociência, que é um tema relativamente jovem da nossa comunidade científica, né? Jovem que eu falo de descobertas e de constatações. Ele vem sendo estudado de longa data, mas não como nos últimos 30 anos. Nos últimos 30 anos, a neurociência se estabeleceu efetivamente. E quais são as contribuições? Primeiro, equilíbrio necessário. Segundo, foco e resultado. Terceiro, alinhamento de valores. E quarto, recompensa cerebral. E como é que se dá isso? Bom, no equilíbrio necessário é porque nós precisamos balancear resultados e significado para uma carreira sustentável. Foco em resultado é preciso trabalhar apenas com foco em resultado. Esse trabalho massivo, ele gera exaustão e burnout. Então você não pode focar somente em resultado. Você precisa contemplar o processo. Você precisa desfrutar do processo. Porque quando você trabalha massivamente somente olhando o final, você não desfruta do processo. Você não aprende. Você não muda conceito. Você se torna um ser humano rígido em algo que vai te levar a um resultado. E vai te levar também a uma doença emocional. É uma estrutura mental exaurida de todo o esforço que você precisou investir no foco. Então, não é apenas o foco. Eu olho para o meu objetivo, mas eu desfruto do meu processo. Isso dá leveza ao seu viver. Com relação ao alinhamento de valores, quando as nossas ações profissionais estão alinhadas com os nossos valores, nós experimentamos satisfação. Mas por que, Maria Rita? Eu entendo satisfação nesse momento. Ora, veja a palavra alinhamento. Existe um conceito da psicologia que eu sou apaixonada, que é a coerência intrapsíquica. Quando você pensa, quando você sente, quando você fala, quando você faz, o que você pensou, você tem um ciclo de coerência intrapsíquica. E isso é fantástico. Porque o nosso corpo, ele se ressente de incoerências. Então, quando eu falo, eu vou por aquele caminho e a minha ação me leva a outro caminho, eu não estou sendo congruente. E a incongruência, a insatisfação, gera insatisfação. Porque tudo que é incoerente não alinha com os meus valores, não alinha com o meu querer. E isso gera uma discrepância na minha existência. E a recompensa cerebral? Estudos mostram que o cérebro recompensa ações que estão alinhadas com os valores pessoais.
com liberação de dopamina. E como você sabe, ou se não sabe, pode pesquisar, a dopamina é um neurotransmissor que gera satisfação. No livro Nação Dopamina, a autora foi extremamente feliz, porque ela fala o quanto as pessoas estão produzindo dopamina para se sentirem cada vez mais satisfeitas, para se sentirem cada vez mais um bem-estar inalcançável. E aí acaba gerando um grande problema, que é o vício. Mas isso é papo, é prosa, é conversa para outro momento. Então, Rivi já alertava, olha, você trabalhar alinhado com o seu valor pessoal, você consegue liberar dopamina. E se consegue liberar dopamina, você vive em estado de satisfação. Mas o excesso de dopamina também não é positivo nem propositivo para o corpo humano. Agora, na mitologia, porque nós crescemos sempre com as histórias da Grécia, né? A história da Grécia, a história encantadora. O que se fala na mitologia sobre carreira, intenção, propósito? Olha, eu trago para vocês a história de Ícaro e Dédalo. Ícaro, ele voou com intenção de escapar do labirinto, mas sem o propósito ou consciência das consequências que o levariam para um lugar de desconforto. Ele voou alto demais, embora o Dédalo tenha falado, olhe, cuidado, não vá tão alto, porque as asas feitas de cera podem derreter. Ele ignorou. Ele investiu naquela experiência fantástica, mas sem avaliar a consequência. E voou alto demais e caiu. O seu pai construiu as asas com propósito e prudência, mas o uso da asa, de forma inconsequente, fez um resultado negativo, diferente daquilo que ambos queriam, que era se libertar do labirinto a salvo. Qual a reflexão que fica para cada um de nós? Quem voa com intenção, mas sem propósito, pode alcançar a visibilidade, mas não se sustenta aonde vai chegar. Isso é bom para a gente poder refletir. Você tem uma intenção, você está avaliando as consequências para poder voar alto, mas alto o suficiente para se sustentar ou alto de uma forma que você não vai dar conta de se sustentar? Deixo para você essa reflexão. Existe uma conexão bíblica que eu particularmente gosto muito. Quando Jesus chamava os pescadores para se tornarem pescadores de homem. Numa série chamada The Chosen, eu vi essa cena e eu fiquei extremamente emocionada. Quando Jesus argumenta com Pedro que vai fazer acontecer, que vai ter peixe para ele pescar. E ele, reticente, duvida de Jesus. Mas Jesus chamava pescadores para serem pescadores de homem. Mas como assim? Você pensa na imagem, literalmente você pensa, um pescador pescando um homem? Como assim? Mas é uma transição. Esse convite, na verdade, é um convite para uma transição de função para missão. Então, quando eu quero fazer uma transição, eu preciso me preparar. E se eu for ter uma missão, eu preciso ter competências para aquela missão. E qual era a missão que Jesus convidava os pescadores? Bom, vamos lá. Vejam bem a transição de carreira, como é que ela acontece. Paulo, todos aqui sabemos, se vocês não sabem a história de Paulo, eu recomendo que vocês pesquisem e leiam a história de Paulo, porque ela é fantástica. Paulo era um homem inteligente, nascido em boa família. Quando eu falo boa família naquela época, era uma família economicamente interessante. Ela desfrutava de benefícios e de uma condição diferenciada da maioria. Paulo era um perseguidor de cristãos. Mas na transição, na experiência que Paulo teve com Jesus, aonde ele precisou ficar
sem enxergar, ele precisou enxergar com o cérebro, ele precisou enxergar com o corpo, ele precisou enxergar a partir da experiência, ele passou a ser proclamador. Então ele fez uma transição. Ele passou de perseguidor de cristãos para proclamar a palavra. E a sua carreira, ela foi redirecionada por um propósito maior, que não era só prender e perseguir cristãos. Foi muito maior, porque ele salvava pessoas, salvava vidas de uma cegueira, porque aquela cegueira, ela não foi apenas contextual, ela foi representativa, simbólica. A cegueira é quando nós não temos conhecimento do que de fato nos leva aonde nós andamos, aonde nós caminhamos e aonde nós chegamos. Essa é a cegueira que é dita na palavra, uma cegueira circunstancial. Até você enxergar que você não é absolutamente nada nesse universo se você não tiver uma intenção e um propósito. Consegui ser clara? Espero que sim. Então vou repetir. Nós não somos nada nesse universo, a não ser que nós tenhamos noção do que seja a nossa intenção e do que seja o nosso propósito de vida. E isso é importante quando você fala de carreira, porque a carreira não está desatrelada da sua vida. A sua vida precisa ter uma intenção. A sua vida precisa ter um propósito. A sua carreira precisa ter uma intenção. A sua carreira precisa ter um propósito. E vocês podem me perguntar, Maria Rita, por que então você é psicóloga? Porque essa é a minha missão. É por meio dessa minha missão que eu realizo a minha intenção. E eu me sinto extremamente realizada, com 38 anos de estrada, mas aprendendo a cada dia. Eu acordo e lembro, opa, minha profissão é ser psicóloga. E eu me realizo nessa profissão. E quando eu entro em contato com as pessoas, eu tiro as pessoas da cegueira da vida que elas levam para uma vida contextualizada, uma vida consciente, uma vida com intenção e com propósito. Então, você ter uma carreira que você se bem faz, por bem fazer a vida do outro, é algo extraordinário. Ah, mas você teve sorte. Não, não existe sorte. Existe um conjunto de fatores, que é estar preparada ou desejar estar preparada e oportunidade. E se a oportunidade surge e eu não estou preparada, não há o que chamam hoje, a juventude de hoje chama match, não há encontro. Eu preciso estar preparada, eu preciso entender o que eu quero, o que vai me bem fazer. Eu preciso fechar os olhos, testar, saborear e aí sim aplicar aquilo que me traz satisfação, que produz dopamina na minha mente, mas não de forma excessiva, porque é bom nós termos limite, inclusive para isso. E a lição? O propósito, ele não anula habilidades, mas ele redireciona habilidades. Vocês querem ver? Hoje pela manhã cedo eu dei um exemplo para minha filha. Quando eu era mais jovem, eu fazia as coisas muito rapidamente. E um dia uma tia me falou assim, faça mais devagar o que você tem que fazer. Então eu peguei essa habilidade minha de fazer tudo muito rapidamente e transformei em uma habilidade de prontidão, de ter atenção sobre aquilo que eu estava fazendo. E isso me leva para outro patamar. Esse é um exemplo prático que eu trago para vocês. Porque eu só chego a outro patamar se eu conseguir fazer essa conexão com o meu propósito pessoal. Agora vamos começar ali da base da pirâmide, né? Se é que isso é uma pirâmide. Mas vamos lá. Essa estrutura, ela traz um exemplo prático, falando de mudança diária. Quando eu escolho novos caminhos, quando você escolhe novos caminhos. Profissionais que mudam de área, mesmo com salários maiores, sentem por sentir a ausência de um propósito na vida. Não tem problema. Ah, eu ganho mais. Tá, mas esse mais não está resultando em absolutamente nada. Não tenho conexão com o meu propósito pessoal. Embora as ofertas financeiramente sejam atrativas, mas eu não tenho conexão. Então, mudando de área, eu posso modificar o cenário. Vou trazer alguns exemplos para vocês. O Starbucks, ele não vendia café.
Starbucks pretendeu e vendia pertencimento. Vou voltar aqui um pouquinho? Olha, ele não vendia café, ele vendia pertencimento. Quando ele muda de área, o que acontece? Ele enxerga o propósito pessoal. E aí ele fala: opa, a questão não é vender o café. A questão é que eu preciso fazer com que as pessoas se sintam parte. E hoje, quando nós adentramos a uma Starbucks, você vê inúmeras pessoas com seus computadores abertos, trabalhando, logados, conversando com pessoas, fazendo reuniões, pessoas sentadas numa mesma mesa, conversando sobre alguma coisa. O Starbucks, hoje, ele concentra um lugar de encontro. Ele concentra pessoas que se logam o tempo todo. E ele alcançou o objetivo dele, porque isso não acontece só lá na Califórnia. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. Se você for no Starbucks do Brasil, você vai ver pessoas se encontrando, você vai ver pessoas logadas. Se você for no Starbucks da Europa, a mesma coisa. O LinkedIn, o slogan do LinkedIn é conectar profissionais ao que os torna produtivos e bem-sucedidos. Mas não é sobre emprego, é sobre sentido, é sobre pertencimento. E aí, o profissional de engenharia, que é o caso real, largou a indústria para atuar com a educação ambiental após vivência em comunidades ribeirinhas. Olha que interessante. Eu largo a indústria, que é um lugar onde se produz em quantidade, para atender comunidades ribeirinhas. Para quem não sabe, comunidades ribeirinhas são aquelas comunidades que vivem à margem. Por exemplo, existem muitas comunidades ribeirinhas à margem do Rio Amazonas. E elas estão ali, vivendo da forma que podem. E o grupo de engenheiros larga tudo e vai se dedicar à comunidade ribeirinha que precisa de cabeças pensantes, precisa de pessoas que têm uma vivência maior. É perfeito isso, porque eu uso a minha sabedoria, o meu conhecimento em favorecimento de pessoas que não têm condição. E eu trago para vocês um caso de sucesso do Brasil. Eu tive a oportunidade de vê-la falar em São Paulo. É uma mulher brilhante, a Bel Pesce. Ela nasceu em São Paulo, formou no MIT em Engenharia Elétrica, Ciências da Computação e Administração. Antes, ela atuava no Vale do Silício, incluindo Google e Microsoft, teve uma carreira sólida na engenharia e tecnologia. Mas em 2012, ela deve ter sentido aquele chamado. Peraí, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo do meu conhecimento? Para onde que eu vou levar tudo isso? Ela volta para o Brasil e funda a Fase Nova, Escola de Empreendedorismo e Autoconhecimento, e tornou-se autora do best-seller A Menina do Vale, que é ela própria. Ela conta a história dela. E é linda a história dela. E aonde que a Bel Pesce chega nessa trajetória maravilhosa? Ela se torna referência nacional em empreendedorismo jovem. Ela recebe prêmios como os 100 jovens mais influentes do mundo, pela revista Época. E os aprendizados? Ela fala que uniu a intenção técnica, que foi a engenharia, com o propósito educacional. E o sucesso, ela entendeu que alcançou porque ela teve clareza de propósito e competência de execução. Do contrário, ela não chegaria aonde ela desejou chegar. Um outro caso, esse um pouco triste, eu não diria pouco, eu diria triste, que é o caso de George Sherman. Ele foi um empreendedor americano que trabalhou com empresas de tecnologia como eBay e atuou como investidor. Antes, ele era muito experiente em e-commerce e desenvolvimento de negócios no setor de tecnologia. Na mudança, né, em 2010, quando ele fundou a Ecomon, uma startup focada em produtos sustentáveis para mamães e bebês, não teve, né, um resultado contínuo. Ele teve um sucesso inicial, milhões captados,
Mas em 2013 a empresa colapsou por falta de gestão financeira. Olha a importância do setor financeiro aí, gente. Que importante é você pensar aonde você vai investir o dinheiro que você captura com o seu fazer na empresa. Além disso, tinha um excesso de idealismo. Não existia flexibilização frente ao modelo de negócios. E o desfecho trágico é que ele, infelizmente, ele decretou antes da falência, antes de decretar falência, porque ele se recusava terminantemente, ele em 2013 ele não suportou. Emocionalmente ele não estava bem. Chegou à exaustão emocional e ele acabou por tirar a sua própria vida. Infelizmente. Aí entra a questão da saúde mental. Quando você precisa fazer uma transição de carreira, você precisa ter um olhar atento para a sua saúde emocional e mental. Porque a pressão é intensa, é gigantesca. E por isso você precisa olhar com muita atenção como você está funcionando, o seu sono, a sua alimentação, a atividade física, como você está descansando efetivamente dos desafios que você precisa enfrentar. Porque existe uma distinção entre carreira de sucesso, carreira de significado. Na carreira de sucesso, você pode ter uma carreira seguindo sua intenção. Você pode ganhar muito dinheiro, você pode ganhar muita visibilidade. Mas na carreira de significado, você só terá se você caminhar com propósito. E aí eu deixo para vocês um convite para ação, para você reescrever a sua trajetória com base no que você faz e no que faz sentido para você, e não apenas o que faz dinheiro. Porque está provado, o dinheiro é importante? É, com o dinheiro nós fazemos reformas, com o dinheiro nós fazemos viagens, com o dinheiro nós fazemos excelentes cursos e excelentes instituições, como a Florida Christian University. Você pode fazer muita coisa com o dinheiro, mas o dinheiro não te traz, somente ele não te traz paz, não te traz sentido. Então é importante vocês fazerem esse balizamento. Porque na pirâmide do desenvolvimento pessoal e profissional, e agora é uma pirâmide mesmo, não é uma estrutura de gráfico, você precisa entender o que move você, qual é a paixão, qual é a motivação interna, o que te mobiliza a agir mesmo quando é difícil. Nossa, eu preciso ir por aqui, mas por aqui tem uma montanha gigantesca, mas eu vou conseguir ultrapassar. Eu vou conseguir subir e vou conseguir me preservar na descida. Então você vai ter força para superar os obstáculos. Isso é importante. E o que você não quer levar para o túmulo como pendência? Eu sempre falo com meus clientes, faça uma lista de tudo aquilo que você tem que fazer até a sua idade tal. E vá fazendo, checando a lista. Faz o checklist e vai ticando tudo que você realizar. Porque é importante para você alinhar intenção e propósito. Sempre. Lembra dessa receita. Intenção mais propósito. Iniciamos assim a nossa conversa e vamos terminar exatamente assim, sempre destacando intenção e propósito. Sobre transição. Refazer o nosso caminho para a gente finalizar daqui a pouco. Eu quero que vocês observem como a Belpes saiu da engenharia para educar e impactar milhares de jovens brasileiros com o seu propósito mais do que claro. Agora, o George Sherman, ele desejava transformar o mundo. A intenção dele era boa, mas o propósito não resistiu à falta de planejamento e suporte emocional. Evitem ignorar a questão emocional, porque é uma questão de extrema importância para você e para todos nós. E o que é essa estrutura emocional? Olha, eu preciso ter clareza do meu propósito, eu preciso ter planejamento, eu preciso de apoio emocional e eu preciso de preparo técnico.
Se eu não tiver clareza desses 4 pontos, eu não vou caminhar com qualidade e de forma a alcançar um resultado frutífero. Não mesmo. Portanto, vale a pena refletir. Qual escolha da sua carreira foi intencional, mas não foi conectada ao seu propósito? Que decisão você tomaria hoje, se o medo não estivesse no seu caminho? E o que impede você de se aproximar mais do seu propósito? E nas frases que não estão em negrito, você vai observar. Identifique suas decisões e se você tomou apenas por conveniência ou por pressão externa, porque também acontece. De fora, opiniões, conselhos de fora que acabam por influenciar a sua trajetória. Segundo, imagine-se livre de limitações e seguranças. Jogue todas as limitações e inseguranças fora. No terceiro, reconheça os obstáculos internos e externos que você já enfrenta e que você precisará enfrentar. Aí você conseguirá ter um mapa adequado para poder fazer a sua transição de carreira. Por quê? Nem toda transição de carreira com propósito dá certo. Por isso, alinhar propósito com preparo, apoio e lucidez é essencial. E aqui nós terminamos nossa prosa e eu agradeço muito a sua atenção. E convido todos vocês a conhecerem mais o site da Florida Christian University. Nós temos muitas coisas que podem ser importantes no seu processo de transição. Muito obrigada.